Vamos de música e terapia. Mais uma vez estamos aqui com uma música para falar de terapia e também para refletirmos a respeito da letra das músicas, para podermos conduzir, né, uma reflexão com vocês, como sempre fazemos. E hoje nós trouxemos aqui a música uma canção do grupo Titãs, e que tem como título Epitáfio. Primeiro eu gostaria de fazer uma pergunta. Você sabe o que é um epitáfio? Eu gosto de fazer essa pergunta quando eu estava dando aula e eu perguntava para os meus alunos. A gente ia falar de passado, de escrever as coisas, e eu perguntava, sabe o que é um epitáfio? E dificilmente alguém sabia. Se alguém foi meu aluno, sabe. Brincadeira, muita gente sabe. Epitáfio é uma espécie de lápide, de memória, que é colocado nos túmulos das pessoas. Aqui jaz, aqui dorme fulano de tal, e aí tem a frase, né? Ou uma letra, um poema, daquilo que aquela pessoa que agora dorme ali naquele espaço, né? Tem. Então, epitáfio é uma homenagem, ou póstuma, né? Uma espécie, o texto que tem na lápide. Na realidade, o epitáfio é isso. E ali, aquele texto pode ser escrito por alguém que quis homenagear, mas trazendo à memória um texto daquela pessoa que está sepultada naquele espaço. Parece meio maluco isso que eu estou falando, né? Falar de morte, mas não tem como falar de vida sem não falar de morte. Se estamos vivos, temos a morte com certeza, mas nós estamos aqui para trazer à memória o que pode dar esperança, não é? Enquanto estamos vivos, não vamos pensar como o rapaz aqui da música que disse que o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. Vamos andar menos distraído e começar a prestar atenção naquilo que faz sentido para a nossa vida, né? E lá naquele epitáfio, o que tinha escrito? Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. É uma pessoa que está arrependida de ter partido e ter deixado de fazer muitas coisas. Ele disse que queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria, né? E a dor que traz no coração. E aí ele repete a frase que o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, né? E aí ele diz de novo, devia ter complicado menos, né? Trabalhado menos, se for possível, né, gente? Às vezes não é. Devia ter visto o sol se pôr, isso é bem possível, né? Devia ter me importado menos com problemas pequenos. Isso eu acho muito importante e vou repetir. Devia ter me importado menos com problemas pequenos. Aí ele diz ter morrido de amor. Afinal de contas é um poeta, os poetas, né, morrem de amores. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe a alegria e a tristeza que vier. E aí ele repete o coro novamente e ele diz assim, devia ter complicado menos, né? Essa frase é bem marcante nesse discurso aqui, nesse epitáfio dessa pessoa, né? Mas o que é que eu quero falar de terapia sobre isso aqui? É porque às vezes a gente vai passando a vida e vai, igual o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. E a gente vai, e a gente não dá importância para muitas coisas. E às vezes no final da vida, não precisa nem ter ainda partido dessa vida para outras, as pessoas já estão dizendo, eu devia. Eu, na minha idade, agora aposentada, né? E continuo na educação, mas agora por meio da inteligência emocional. Mas às vezes tem coisas que eu digo, eu devia ter feito isso, ter feito aquilo, mas eu ainda tenho tempo de corrigir muita coisa. E tem pessoas que não têm mais tempo de corrigir. Então, nós precisamos hoje, né, começar a trabalhar isso aí. Essa semana eu vi um texto muito maravilhoso, né? Eu participo de um grupo de mulheres que se reúnem para ler a palavra de Deus e também para fazer oração. E a gente estava vendo uma história de uma mulher, uma discípula, né? Inclusive é a única vez na Bíblia que se fala
de uma mulher discípula. A gente costuma ver homens, discípulo, apóstolo, mas uma discípula é a única vez que é citada na Bíblia, uma mulher por nome de Dorcas, né? E essa mulher, ela se preocupava muito com as mulheres da época, principalmente com as viúvas e aquelas que tinham menos. Ela fazia vestidos para aquelas mulheres, ela cuidava daquelas mulheres. Ela era tão boa para aquelas mulheres, cuidava de todas elas, alimentava, eu acredito que não só com a roupa que perece, mas ela também alimentava espiritualmente aquelas mulheres. Que quando ela morreu, né, aquelas mulheres começaram a chorar, chorar e chorar e levantaram um grande clamor naquela comunidade, que foram atrás do apóstolo Pedro, né? E ele veio e ele entrou e ele disse, ele chamou Tabita, né? E aquela mulher levantou e novamente experimentou a vida. Então, eu fiquei pensando, que história nós queremos construir para quando nós partirmos, né? Será que vamos estar nessa linha do epitáfio da música, né? Eu devia. Ou queremos estar como Dorcas, né? Fazendo pelas pessoas, né? Cuidando, alimentando espiritualmente, né? Cuidando daqueles que mais precisam. E eu hoje pretendo, através da inteligência emocional, da inteligência espiritual, trabalhar também a inteligência cognitiva das pessoas, mas principalmente a emocional e a espiritual, pois as pessoas, quando chegam aqui na minha sala, elas chegam muito debilitadas, com muitos problemas. E aí eu volto a dizer, sempre faço questão de dizer isso. Às vezes as pessoas pensam assim, mas essa pessoa teve problemas e agora pode cuidar das outras? Podemos sim. Não acredito que Dorcas fosse uma mulher sem problema. Dorcas era uma mulher que devia ter sim seus problemas, mas ela se dedicou em ajudar outras. Então, quem chorou a morte dela e teve ela de volta foram mulheres que foram assistidas por ela, cuidadas por ela. Então, o que é que nós queremos escrever no nosso epitáfio? Nós queremos escrever eu devia, e as pessoas nem ligarem para aquilo que está escrito ali, ou nós queremos ter uma vida aqui, trazendo à memória o que pode dar esperança para as pessoas, para crescermos, né? Nós temos muitas crianças, já podemos ensinando desde pequena, mostrando esse exemplo de Dorcas, que vida nós queremos construir para a nossa família, para quando partirmos daqui, porque nós não sabemos quando é que nós vamos partir. Vai ter gente chorando, né? Não que isso a gente tenha que fazer as coisas, eu acredito que Dorcas não fazia nada pensando nisso, né? Volto aqui, eu não acredito que ela fizesse pensando, mas o jeito com que você vive é o mesmo jeito que você parte, né? Então, as pessoas choraram por ela, até porque Dorcas experimentou a ressurreição, voltou à vida, mas ela não sabia que tinha morrido, mas as pessoas sabiam, e as pessoas estavam querendo que ela voltasse. Então, amados, por que falar de terapia e falar disso? Porque aqui, quando as pessoas entram aqui por essa porta, o maior medo que a maioria delas tem, às vezes, é de morrer. É de ir embora sem saber o que tem feito nessa vida. É de partir sem propósito, sem saber o que quer, né? E aí a gente junto começa a conversar, começa a ressignificar a sua história, reprocessando, né, de forma generativa, e as pessoas vão se auto-beneficiando, se auto-curando, e através da terapia elas vão melhorando e tendo uma melhor qualidade de vida, vão viver melhor, né, para escrever uma boa história. Precisa de terapia? Estamos aqui. Precisa de inteligência emocional e espiritual? Todos nós precisamos. Corre atrás, ainda dá tempo.